Boa noite a todos. É com grande alegria que estamos aqui para mais um aprendizado sobre os ensinamentos do Evangelho de Jesus. E agora vamos fechando os olhos, sentindo essa harmonia que invade os nossos corações e que nossa mente caminhe em conformidade com os ensinamentos aqui recebidos. Que esses preciosos ensinamentos não se percam na nossa tristeza do nosso viver e na melancolia do nosso sentir, mas sim que possam florescer através do seu amor incondicional. Obrigado, Pai, por essa imensa oportunidade que recebemos de Ti para evoluirmos, sermos perfeitos e eternos. Assim seja. Que todos, nesse momento, envolvidos pela espiritualidade maior, começamos a meditar sobre a lição de hoje, que está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, onde ele fala sobre o ódio. Na nossa caminhada a serviço do Mestre, nós encontramos inimigos gratuitos, quer por enganos do passado ou enganos do presente, inimigos fortes que ameaçam a nossa tranquilidade, inimigos que, por mais que tentemos a reconciliação, os nossos esforços são em vão devido à frieza do coração do outro que permanece impenetrável aos nossos melhores gestos de amor. O que nos recomenda o Evangelho nessas situações? Não devemos agravar os atritos, envolvendo-nos em discussões ou desfazendo-se do inimigo com gestos bajulatórios. Ele fala que há sempre um momento certo para nos manifestarmos em favor do bem, quando ofendido, o mais rápido esquecermos, virarmos a página ao ocorrido, mais rápido nós vamos nos harmonizarmos com a lei do Mestre. No período que o homem vivia nas cavernas, ele tinha seus inimigos naturais, que eram os animais ferozes, as intempéries, onde o tempo variava entre o frio intenso dos invernos e o período de fortes calor. Com a evolução, aumento da população, o homem começou a viver em grupos maiores para a sua sobrevivência ante as adversidades. E aí ele começa a desenvolver novos sentimentos, uns necessários, outros extravagantes. O que viria a acontecer? O homem se vê diante das diferenças entre ele e os demais integrantes do grupo, e não sabendo lidar com essas diferenças, o convívio se tornou difícil. Agora, os problemas não estão mais focados na sobrevivência, nos animais, nas intempéries, mas sim surgem em formas de conflitos e divergências entre seus pares, que aumentam dia a dia, surgindo assim os sentimentos mesquinhos do ciúme, da inveja, do ódio e da vingança, e tantos outros que foram impregnando na personalidade humana até os tempos modernos, onde a competição, dentro da ética ou fora dela, parece não ter limites. Assim, nós crescemos com a ideia que aquele que sofreu algum mal deve procurar a reparação utilizando quaisquer meios contra aquele que praticou. É o ódio, a vingança justificados. O homem acaba encontrando o seu pior inimigo, a ele mesmo. Perdoar, como é difícil ainda para nós, parece que a reação imediata a algo que nos prejudica é a vingança. É a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Da onde surge o ódio? Nós temos uma vaga ideia de onde ele nasce, porque sabemos que em algum lugar do nosso inconsciente há muitos ódios guardados, e a pior notícia é que eles não estão mortos.
Podemos definir o ódio como um sentimento rejeitável, insuportável, uma paixão que nos impele a causar ou desejar mal a alguém. Esse sentimento, muitas vezes, pode se apresentar de forma reprimida, onde são responsáveis por muitas das nossas emoções, como a fobia, o medo, a ansiedade e também por certas doenças, como o câncer. O ódio, ele pode ser notado naquele que passa a vida referindo-se a outra pessoa com mágoa e desprezo. Tais pessoas falam da outra como se quisessem destruí-las. Por isso que é fácil identificar o ódio. É um sentimento que existe e não pode e não deve ser ignorado. O ódio pode ser também duradouro, podendo superar séculos e séculos, onde ocorrem as obsessões, onde os envolvidos vão se alternando no papel de vítimas e algozes. E isso só poderá ser eliminado através da expressão do amor, do diálogo e principalmente do perdão verdadeiro. A lei do amor nos manda a amarmos sem distinção, tanto o bom como o mal, e não endurecermos os nossos corações em maus procedimentos. O nosso Pai, ele faz raiar o sol tanto para os bons como para os maus, e irá derramar a chuva sobre os justos e injustos. O que Jesus quis dizer é que todos nós estamos abaixo das bênçãos do nosso Pai, independente do nosso estado espiritual. E Ele irá derramar seu juízo tanto para os justos como os injustos, a qualquer um que seja. Unicamente a Deus pertence a punir os homens ou as nações que transgridem as suas leis. Para a maioria de nós, esse entendimento é muito difícil ainda, porque no nosso orgulho ferido, procuramos devolver o insulto recebido com a mesma intensidade, e se não agirmos assim, para a maioria representa uma fraqueza, uma covardia, uma falta de caráter. Tornou-se um ponto de honra no nosso cotidiano, no lar, no trabalho e até no lazer, onde nos melindramos quando o nosso ponto de vista é contestado, onde os nossos desejos, muitas vezes absurdos e egoístas, sejam ignorados. Ainda hoje sentimos satisfação quando alguém que não gostamos, que nos desentendemos, eles acaba sofrendo dificuldades. O primeiro sentimento que temos é que desejamos que o indivíduo sofra na carne o que ele fez os outros passarem. Então, nós passamos a sermos cúmplices da violência, incentivando-a inconscientemente. A vontade de sermos justos muitas vezes nos torna injustos. Hoje, esse ódio é estendido às redes sociais, onde nos despejamos em mensagens todo o nosso ressentimento, todo o nosso rancor aos nossos irmãos. Não é mais agressão física, mas sim os duelos verbais. As línguas estão se duelando, os pensamentos estão se duelando. Estamos numa relação competitiva, onde vai ganhar o meu ponto de vista, a ideia, o argumento que vai exterminar com todas as outras, que vai fazer o outro calar. Então, ainda é uma relação competitiva. Quando nós falamos de ódio, nós devemos falar do nosso ódio. Quando enfrentamos uma situação de ofensa de uma outra pessoa, é nesse momento que o nosso coração acelera, a adrenalina é intensa, a vontade de reagir é imediata. Mas é aí, nesse momento,
que eu tenho que lembrar da frase de Jesus, onde ele fala: vigiai e orai. É nesse momento que eu devo vigiar os meus pensamentos, olhar para dentro de mim e ter a coragem para saber que o que eu estou sentindo, se eu ainda sou uma pessoa puramente instintiva ou já estou sabendo reagir e agir com a razão. Por que eu reajo com tanto ódio, com tanta agressão, com tanta raiva? Nós sabemos que isso é medo, é uma reação instintiva da sobrevivência. Que medo é esse que nos torna criaturas totalmente irracionais? Para que eu possa mudar essa atitude, eu tenho que evoluir na minha percepção, na minha maneira de sentir as coisas. Por isso é necessário olharmos para dentro de nós mesmos. Se analisarmos, todo esse ódio é gerado pelo orgulho, pela inveja, pela vaidade que está dentro de nós. Quando alguém nos ataca de maneira descortês, ele, na verdade, atacou a nossa vaidade. Quando falamos, quem é ele para falar assim comigo, para me tratar dessa maneira, me tratar a igual a todo mundo? Olha aí a minha vaidade se manifestando. É nesse momento que eu estou pronto a reagir, que eu tenho que lembrar de vigiar, dar uma respirada, fazer uma oração para poder analisar melhor aquela situação. Quem alimenta o ódio para com os seus inimigos e procura pagar o mal com o mal, acaba infligindo em si mesmo, com essa atitude, danos muito maiores que poderia causar a outrem. O exemplo da bola de borracha, quando atirada violentamente contra um obstáculo, ela se volta àquele que atirou, com a diferença que a força do retorno da bola é igual à do impacto, enquanto que o ódio que atinge a pessoa visada, ferindo-o ou matando-lhe o corpo físico, ela volta-se ao odiador de maneira muito mais desastrosa e, muitas vezes, destrói-lhe a integridade moral, tornando-o passível de terríveis obsessões. Fora isso, ele terá que voltar para enfrentar a lei da causa e efeito, onde todo o mal e todo o bem que praticamos irá retornar para nós mesmos. Portanto, temos que aprender a preciosa lição do Mestre, que diz para não olharmos para aquele que nos fazem mal como inimigos que temos que eliminá-los, mas sim como infelizes analfabetos espirituais que ainda não sabem o que fazem e por isso mesmo precisam muito mais da nossa compreensão e das nossas orações. Na passagem de Lucas, capítulo 6, versículos 27 e 28, ele fala: a vós que escutai, eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, orai pelos que vos difamam. A vibração positiva da prece em favor daqueles que nos querem mal age sobre o psiquismo do nosso desafeto, colaborando para que saiam dessa situação, influenciando o seu inconsciente de forma que seja favorável a nosso respeito. Não devemos também esquecermos de orarmos pelos nossos inimigos espirituais, pelos obsessores, porque isso faz parte da recomendação do nosso Cristo. Fenelon nos faz refletir sobre esse assunto, quando ele fala: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Dedicai-vos principalmente a amar aqueles que inspiram
indiferença, ódio e desprezo. Chico Xavier também fala que estamos aqui encarnados na Terra como espíritos imortais que somos para nos humanizarmos e irmos retirando todo esse processo de ódio e rancor que trazemos da nossa vida animal. É esse animal que vamos retirando pouco a pouco através dos nossos burilamentos, onde vamos caminhando para o estado da razão. Portanto, devemos sermos sábios e inteligentes. Não guardemos nem ódio nem rancor, que vão estruturar o nosso íntimo. Ao invés de ódio, muito amor, tolerância e compreensão. E principalmente, muita prece, não só para os nossos amigos, mas também para os nossos desafetos. Nós temos que entender que vitorioso é somente aquele que vence o seu interior, mesmo estando vencido exteriormente. Por isso, para finalizarmos a lição, vamos lembrar dos 2 principais mandamentos da lei de Deus. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu empenho. E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. É com este entendimento que vamos cada vez mais controlando nossas emoções e agindo com o uso da razão. E assim encerrando a lição de hoje, onde agradecemos a oportunidade, sentindo o Mestre Jesus em nossos corações. Assim seja.